Isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Direção Concursos, conteúdo de total qualidade, conteúdo gratuito para você que está se preparando para o TSE Unificado. Eu sou Robson, professor de Direito Eleitoral aqui do Direção, analista judiciário de área judiciária do TRE de São Paulo. Estou aqui junto com os demais colegas do Direção com esse projeto para te levar do zero à nomeação, nesse concurso do TSE Unificado. Aproveite esse momento antes da publicação do edital. Estou gravando esse vídeo para você no final do mês de abril de 2024. Talvez quando você estiver assistindo, o edital já estará publicado, mas neste momento, ainda pré-edital, é importante que você solidifique aí a tua preparação em cima daqueles assuntos, daquelas matérias que nós temos certeza que estarão cobradas na prova. Entre elas, claro, está o direito eleitoral. Então, estamos aí trazendo vários conteúdos para você. Se você está gostando, se você está aproveitando, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua crítica, a sua sugestão, enfim, o espaço democrático está aberto para você. Também deixe, por favor, o like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, por favor, faça a inscrição. Também lembro a você das nossas ferramentas aqui no Direção, as assinaturas. Você tem o card aqui embaixo com os links para as assinaturas, assinatura vitalícia, assinatura essencial, todos os planos aí com mais ou menos acesso, enfim, tudo aquilo que você precisa para fazer a sua preparação da melhor forma possível. Também quero destacar para você as mentorias, nosso plano de mentorias, agora mentoria exclusiva, mentoria 100% focada no TSE Unificado, tá? Nessa mentoria do TSE Unificado, eu vou estudar com você para a gente organizar o estudo, para a gente preparar os cronogramas, para a gente preparar as revisões, as resoluções de questão, os ciclos do teu estudo, tudo numa plataforma muito amigável, muito tranquila para a gente trabalhar. Eu consigo mensurar o teu desempenho, você consegue ver a sua evolução de maneira gráfica, de maneira visual. É bem bacana, é bem interessante, tá? Se você tem interesse em chegar no momento da prova com condição total aí de buscar as primeiras colocações, condição de ser nomeado nas primeiras chamadas, tenho para mim que a mentoria pode te ajudar muito nessa caminhada, tá? Tem aqui embaixo também nas descrições do vídeo o link para as nossas mentorias. Bacana? Muito bom, gente. Agora quero falar com você sobre as fontes do direito eleitoral, tá? Dentro desses assuntos introdutórios de direito eleitoral que sempre são cobrados na prova, né? Muitos de vocês, às vezes de maneira inadvertida, acabam negligenciando essa parte do estudo e depois você pode se arrepender. Não quero que isso aconteça com você, tá? Falamos então das fontes do direito eleitoral. Fontes, como o próprio nome sugere, são origens, né? São as origens, são os pontos de surgimento do direito. As fontes se dividem em dois grandes grupos, tá? Segundo a doutrina, eu tenho as chamadas fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais são aqueles fatores que influenciam o surgimento e a elaboração da norma eleitoral. No caso aqui, fonte do direito eleitoral, eu falo das normas eleitorais. Por exemplo, os fatos sociais, políticos e doutrinários que impactam na produção das normas eleitorais e a atuação dos grupos para aprovação de determinado projeto de lei. Então, gente, a fonte material do direito eleitoral é o fato da vida, né? Se a gente puder tratar assim de maneira bem genérica, é o fato da vida. São as razões sociais, políticas, que vão levar à elaboração da norma. São os movimentos, as atuações dos grupos, né, que levam aí
a movimentação do Congresso Nacional, do Poder Legislativo como um todo, para aprovação das leis. Posso lembrar para você, por exemplo, a Lei 9840, a famosa Lei dos Bispos, recebeu essa nomenclatura, Lei dos Bispos, que foi a lei que acrescentou na Lei das Eleições a conduta da captação ilícita de sufrágio. Outro exemplo de fonte material foi toda aquela movimentação em torno da aprovação da lei da ficha limpa. Todo aquele movimento que aconteceu ali no final dos anos 2000, né, e que leva à aprovação em 2010 da Lei Complementar 135, que alterou a Lei das Inelegibilidades. Tudo isso é fonte material do direito eleitoral. Já as fontes formais são os processos, né? Quando eu falo de fonte formal, eu falo de processo, eu falo dos meios pelos quais as regras jurídicas se legitimam e passam a ter força obrigatória. São aqueles caminhos, aqueles meios pelos quais os juízos jurídicos são fundamentados, formalizando em normas legais o resultado das fontes materiais. Então, existem os fatos da vida. Quando esses fatos da vida eles reclamam a necessidade de uma regulamentação, eu passo a falar da fonte formal. A fonte formal é o processo, é o procedimento pelo qual aquele fato da vida, de maneira genérica falando, né, ele acaba se tornando uma lei, tá bom? Uma lei de maneira ampla, conceito aí genérico de lei, tá? Pensando nas fontes formais, eu tenho uma subdivisão. Eu consigo subdividir em fontes formais estatais e fontes formais não estatais. Então aqui, gente, fontes formais estatais bem tranquilo, né? Todas aquelas normas que emanam do Estado. Em regra, essas normas derivam do processo legislativo, seja ele constitucional ou infraconstitucional. Por exemplo, a própria Constituição, Código Eleitoral, a Lei das Eleições e assim por diante. Já nas fontes formais não estatais, eu tenho aqueles princípios que não estão positivados, né? Toda vez no direito que a gente fala em princípios positivados e não positivados, a gente vai pensar positivado é porque está na lei, né? Está na lei, está escrito em algum lugar. Existem princípios não positivados. Ninguém escreveu isso na lei, mas todo mundo sabe que existe, todo mundo respeita. Então, fonte formal não estatal são esses princípios não positivados e, eventualmente, outras normas que não são emitidas pelo Estado. Por exemplo, os estatutos dos partidos políticos, os acordos entre partidos e emissoras de televisão a respeito dos debates eleitorais, né? Nem todas as regras de debate eleitoral, por exemplo, estão previstas na lei das eleições. Você tem ali as diretrizes, né, as normas gerais. O acordo que a cada debate é feito entre a emissora e os partidos que vão participar do debate, os candidatos que vão participar do debate, podem ser considerados um exemplo de fonte formal não estatal. Professor, como que o SESC cobraria isso na prova? Ele pode trazer o conceito e, por exemplo, né, ele pode falar que fontes são as origens, os fundamentos da matéria da disciplina jurídica e entre as fontes formais estatais eu tenho, por exemplo, a Constituição, a Lei das Eleições e o Estatuto dos Partidos Políticos. Esse item está certo ou errado? Esse item está errado, porque os estatutos dos partidos políticos trazem sim normas eleitorais, porém são fontes não estatais, ok? Então, é dessa forma que o examinador vai fazer a cobrança para você. Falando no assunto fontes, eu não consigo deixar de mostrar para você quem tem a competência, né, para editar as normas eleitorais. A competência, basicamente, é da União. Competência prevista no artigo 22, inciso 1, competência privativa da União. Também quero te lembrar que nos artigos 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, e 68, parágrafo 1º, inciso 2, existem regras na Constituição que vedam a elaboração de medidas provisórias
e também de leis delegadas tratando sobre direito eleitoral, direitos políticos e regulamentos pertinentes aos partidos políticos. Então, só mesmo pelo processo legislativo, né, pelo processo legislativo completo, é que nós temos as fontes, as normas do direito eleitoral, tá bom? Outras classificações são colocadas pelos doutrinadores, né? Você sabe, cada doutrinador acaba escolhendo aí uma maneira de denominar e eventualmente o examinador pode te perguntar isso. Então, é só para a gente demonstrar para você fonte direta e fonte indireta. Fonte direta é aquela regra que tem como foco principal o direito eleitoral, normas que tratam diretamente sobre essa disciplina. O Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos e assim por diante. Quando eu falo de fontes indiretas, são normas que, a princípio, elas regulamentam outros ramos do direito, mas eu posso aproveitar, eu posso ter a chamada aplicação subsidiária no direito eleitoral. Como assim, professor, aplicação subsidiária? Veja só, imagina um determinado aspecto processual, um aspecto processual qualquer, que não está regulamentado nem na lei eleitoral, nem nas resoluções do TSE. A gente vai falar de resolução depois, a resolução, no mais das vezes, ela tem força de lei. Beleza, como é que eu vou praticar aquele ato processual se eu não tenho regra para fazer? Vou fazer de qualquer jeito? Não, eu vou me socorrer de uma fonte indireta do direito eleitoral, que é o Código de Processo Civil. O CPC, ele é uma fonte indireta do direito eleitoral. Se eu estivesse falando dos crimes eleitorais, eu também posso aproveitar lá a parte geral do Código Penal, vou aproveitar, aliás, por exemplo, se eu tiver um crime eleitoral praticado em concurso de pessoas, qual regra de concurso de pessoas eu vou aplicar? Eu vou aplicar conforme o que está previsto na parte geral do Código Penal. O Código Penal não foi feito para tratar de direito eleitoral. Ele não é uma fonte direta, mas como ele tem essa aplicação subsidiária, ele é uma fonte indireta, tá bom? Então aí, Código Civil, Código Penal, Código de Processo e assim por diante. Tem doutrinadores que consideram como fontes indiretas as decisões jurisprudenciais e a doutrina, tá bom? Fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias são aquelas que estão previstas na própria Constituição ou que se originam das atividades legislativas regulares, as atividades típicas do Poder Legislativo, a Constituição e as leis eleitorais. Tá? Então, por exemplo, as normas que a Constituição traz sobre direitos políticos são normas primárias, são fontes primárias. A Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, ela deriva diretamente da atividade típica de legislar que o Congresso Nacional possui, que o Poder Legislativo da União possui, então ela também é uma fonte primária. Já a fonte secundária, como o próprio nome sugere, são normas de uma categoria abaixo, né, que servem para regulamentar e disciplinar a execução daquelas regras previstas nas fontes primárias. A principal questão aqui como fonte secundária é a resolução do TSE. Só toma cuidado porque, pelo Código Eleitoral, quando a gente estuda código, a gente aborda isso aí com mais profundidade, o TSE ele tem a competência para elaborar as resoluções que vão regulamentar o pleito eleitoral, que vão dar execução às normas eleitorais. Mas a gente sabe que existem algumas resoluções que acabam inovando no direito, tá? E é assim, e é constitucional, a maioria das vezes, o Supremo considera constitucional as resoluções do TSE que inovam o ordenamento. Se você tiver diante de algum caso concreto perguntado ali pelo examinador na prova sobre isso, você só tem que ter esse cuidado, tá? Provavelmente, se for uma resolução que ele fale lá no enunciado, né, que está inovando o ordenamento em alguma medida,
pode ser que ele queira que você considere como fonte primária, tá? Como fonte primária. Por quê? Porque ela está inovando o direito. Professor, mas ela não vem da atividade típica do legislativo. Pois é, mas existe essa previsão no código, tá? Então, de alguma maneira, tem doutrinador que entende que, nesse caso, essa origem na atividade típica do legislativo é a norma do código. E depois vem a resolução para inovar o direito eleitoral. É comum? Não é tão comum. Deveria acontecer? Talvez não. Tem muitas vezes que o TSE acaba se excedendo no seu poder regulamentar e aí vem o controle pelo Supremo, né, da constitucionalidade ou não das resoluções. Beleza? Muito bem. Aí, exatamente aqui agora eu demonstro para você, né, o problema da divergência, né, da controvérsia na doutrina, se ela é fonte primária ou secundária. Regra geral, ela é sempre secundária, porque ela não pode inovar no ordenamento. Agora, quando o TSE expande a sua atividade regulamentar e ele chega a editar resoluções que inovam o ordenamento com força de lei, aí nós temos autores se classificam como fonte primária. O Supremo, ele já decidiu nos dois sentidos, né? Tem resolução que ele fala que é fonte primária, tem resolução que ele fala que é fonte secundária, e aí o único detalhe é esse, né? Se a resolução é fonte secundária, ela não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Você lembra da nossa pirâmide do ordenamento jurídico, né? A Constituição está aqui em cima, a lei está aqui e os atos infralegais estão aqui. A resolução que regulamenta, que é fonte secundária, ela mora aqui, ó. Se ela mora aqui, eu tenho que fazer o controle de legalidade. É controle de legalidade e não de constitucionalidade. Agora, se eu tiver uma resolução aqui que está inovando o ordenamento, aí sim eu posso controlar a constitucionalidade mesmo, né, definitivamente, dessa norma, tá bom? É algo que a gente tem que olhar sempre no caso a caso. Trouxe aqui para você uma relação de fontes do direito eleitoral, né, as vários diplomas que a gente tem, a Constituição, os tratados internacionais que falam de matéria eleitoral, o próprio Código, a Lei das Inelegibilidades, a Lei das Eleições, Lei dos Partidos, transporte de eleitores no dia da eleição, as resoluções do TSE como fonte secundária, as respostas às consultas e jurisprudência, doutrinas, costumes, princípios do direito eleitoral e os princípios gerais do direito. Aqui eu enumerei para você as fontes, né, que a maioria dos autores traz como fontes do direito eleitoral. Vou passar uma por uma aí para a gente ter uma visão geral, uma visão panorâmica de cada uma desses diplomas, cada uma dessas regras e qual é a sua repercussão no direito eleitoral. Começando pela norma fundamental do nosso ordenamento, pela Constituição, né? O direito eleitoral ele é intimamente ligado ao direito constitucional. Então, a Constituição, para a maioria dos autores, ela é a principal fonte do direito eleitoral, tá? Logo no preâmbulo da Carta Política, a gente já tem lá aquela declaração que nós estamos criando um Estado democrático de direito. Então, a regulamentação de direitos políticos vai ter influência constitucional. Nós já estudamos, inclusive, aqui, capítulo 4 do título 2, Direitos Políticos, artigos 14 a 16, fala do exercício do sufrágio, do exercício do voto, condições de elegibilidade, hipóteses de inelegibilidade, a ação de impugnação de mandato eletivo, a regra da vedação absoluta, a cassação dos direitos políticos e o estabelecimento das hipóteses de perda e suspensão. Além disso, nós temos também o capítulo 5, que fala dos partidos, o artigo 17, Constituição dos partidos, vedações, coligações, financiamento de campanhas e outras regras correlatas. Lá na frente, no Poder Judiciário, artigos 118 a 121, nós temos a estrutura básica da organização da Justiça Eleitoral. Estes são aí os temas eleitorais da nossa Constituição, é a fonte fundamental do direito como um todo.
Com o direito eleitoral não seria diferente, tá bom? Tratados e convenções internacionais. Pode ser considerado fonte do direito eleitoral, professor? Claro, sempre que falar de direito eleitoral. Então, esses tratados, quando falam do gozo e fruição dos direitos políticos, a gente vai ter esse tratado como fonte do direito eleitoral. Cito para você a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, porque, principalmente no seu artigo 23, ele traz uma série de regras eleitorais e essas regras podem ensejar o controle de convencionalidade da nossa legislação eleitoral. Inclusive, é com fundamento aqui na regra do Pacto de São José da Costa Rica que nós temos a discussão da possibilidade de candidaturas avulsas. Tema 974 da repercussão geral do Supremo, não foi decidido ainda, pelo menos não até agora. Então, o fundamento aí é o controle justamente da convencionalidade da exigência da filiação partidária. Tranquilo? Muito bom. Código Eleitoral, próximo diploma que eu quero analisar com você é o Código Eleitoral. E aqui a gente tem que fazer um grande alerta, né? Porque a nossa normalidade no estudo para concurso público, né? Em regra geral, todas as matérias funcionam assim. Se você está estudando direito penal, por exemplo, você começa lá pela Constituição, você vê os aspectos principais ali, normalmente no artigo 5º, e depois você vai começar o artigo 1º do Código Penal, e vamos estudar, né? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal, e vamos em frente. Gente, no direito eleitoral não dá para fazer assim. Por que, professor? Por que não dá para fazer assim? Eu já gravei outros vídeos aqui com você, já falando sobre os assuntos para estudar. Por que eu coloco, você que já viu meus vídeos, eu coloco sempre o Código Eleitoral por último? Por quê? Porque o nosso Código Eleitoral atual, ele é de 1965, tá bom? Ele foi alterado muitas vezes e ele acontece dentro do período do regime militar, do período de exceção. Tanto é que, por exemplo, você não encontra no Código Eleitoral regras sobre a eleição de presidente da República. Não está mencionado lá. Por que não está? Porque em 65 não existia eleição para presidente. Estávamos no regime militar, no regime de exceção, no regime da ditadura. Então, você tem que olhar para o código hoje com muita ressalva, com muito cuidado. E aí, você tem uma série de normas ali no código que não foi recepcionada pela Constituição, uma série de normas que foi regulamentada posteriormente ou por lei ou mesmo por resolução do TSE. E aí, o problema é que formalmente essas normas estão lá, formalmente elas estão válidas. Isso autoriza o CESP a colocar na prova para você, nos termos do Código Eleitoral, me responda tal coisa. E aí você tem que conhecer. Por isso que eu sugiro que você estude ele por último. Porque quando você chegar no código e eu falar para você, olha, essa regra de alistamento eleitoral aqui você não vai aplicar, tá? Você só precisa conhecer, porque se ele te perguntar conforme o código, você tem que saber essa regra. Você tem que saber, por exemplo, que nós vamos instalar sessões eleitorais nos leprosários. Isso não existe mais, gente. É uma nomenclatura totalmente superada. Nós vamos instalar sessões especiais nos termos da resolução própria. Mas, se vem a pergunta sobre o leprosário nos termos do Código Eleitoral, está certo, está escrito lá. Então, você tem que saber isso, ok? E aí, você tem um outro aspecto importante no Código Eleitoral, que é esse aqui. As regras do Código que falam sobre organização e competência da Justiça Eleitoral, desde que não contrarie frontalmente a nossa Constituição, você tem essas normas sendo consideradas como lei complementar, tá? Além disso, você tem previsão dos quocientes eleitoral e partidário, das regras de repartição das sobras, você tem normas de garantias eleitorais, a sistemática dos recursos e dos crimes eleitorais. Essas são as principais regras do Código que ainda tem bastante vigência, bastante relevância para a sua prova. As outras, tanto na sua prova quanto no dia a dia, quando você estiver trabalhando na justiça eleitoral. As outras regras
só servem mesmo para ser cobradas na prova, tá bom? Porque na prática você não usa praticamente mais nada. Próxima norma, próxima fonte que eu quero te apresentar é a Lei Complementar 64 de 90, a nossa queridíssima Lei das Inelegibilidades. Também já estudamos no nosso material de direitos políticos as hipóteses constitucionais de inelegibilidade e vimos lá no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, artigo 14, parágrafo 9º, o Constituinte delegando para a lei complementar a tarefa de estabelecer outros casos de inelegibilidade. Lembrando que quem está inelegível não participa do pleito eleitoral concorrendo, tá? Quem está apenas inelegível não pode concorrer a cargo eletivo, mas pode votar. Já falei para você anteriormente, essa lei das inelegibilidades teve uma grande alteração pela lei da ficha limpa, Lei Complementar 135 de 2010. O que mais que a gente tem em termos de fonte legal, professor? Nós temos agora sim a legislação infraconstitucional para valer. Nós temos a lei das eleições, a Lei 9.504 de 97. Essa lei traz a regra do procedimento eleitoral. Ela vai falar de sistemas eleitorais majoritário e proporcional. Ela vai explicar que dia vão acontecer as eleições, vai trazer as regras sobre as convenções, o registro de candidatura, o financiamento das campanhas e a prestação de contas, tudo sobre propaganda eleitoral. A principal norma sobre propaganda eleitoral é a Lei das Eleições. Também as regras sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha e finaliza trazendo uma série de regras e disposições sobre o sistema eletrônico de votação. Tudo isso previsto na Lei das Eleições, regulamentada por resoluções do TSE. Norma importantíssima, claro, para você que vai fazer o concurso do TSE unificado. Fonte importantíssima do direito eleitoral. Vamos continuar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente segue mostrando para você as principais fontes do direito eleitoral. Não esqueça, insisto com você, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, conheça as nossas assinaturas, as nossas mentorias se você ainda não for nosso aluno e deixe aí ativadas as notificações para que quando a gente postar o próximo vídeo, você fique sabendo e venha aqui assistir conosco, tá certo? A gente se vê então numa próxima oportunidade. Até mais!